tarde, gente. Eu sou Reinilda, sou especialista em acesso a mercado, técnica de movimento de organização comunitária e contribuo também na parte pedagógica do projeto Bahia Produtiva, com a execução do convênio do MOC com a CA. E hoje nós vamos realizar mais uma videoconferência, né? Atendendo o atendimento remoto do Plano Emergencial de Manutenção do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural do projeto Bahia Produtiva. O MOC atende a 24 empreendimentos no território do CISAL, associações e cooperativas, né? E hoje nós vamos estar trabalhando com os ACA dos ACRs na temática de associativismo e cooperativismo, formas de organização dos agricultores familiares. E o nosso convidado é o nosso professor Dimas, mais uma vez aqui conosco, né? Dimas Gonçalves, que é o professor da PUC, e também é da Agência de Desenvolvimento Solidário. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos, boa tarde, Renilda, muito obrigado. Antecipadamente já agradeço o convite de estar aqui com vocês, né? Eu acho que essa já é a terceira webinar que eu faço com vocês, né? Esse assunto eu já trabalhei com vocês, acho que no mês de final de julho, né? Mas parece que agora é uma outra equipe, né? Que a equipe aí do pessoal do MOC. O assunto que é diferente. O assunto é diferente? Mas até perguntei para... A temática é diferente. Né? Bom, então, né, quem já assistiu, então, né, assista de novo, então, tá certo? Então, podemos começar, Renilda? Magno? Professor, só dando algumas orientações Por favor. para os ACRs que estão nos assistindo, né? Que vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas quando o professor instigar. E também no final, né, das apresentações dos slides, vocês podem estar fazendo as anotações para poder realizar essas perguntas no final também. E aqui conosco também está presente o técnico Ivan Berg, o técnico Renilton, que também atua no projeto Bahia Produtiva, né? E os convidados que a gente acabou expandindo aí para outros técnicos do MOC também, e para os dirigentes e agricultores familiares, né? Então, professor, esteja às ordens, estamos aqui atentos. Ok, vamos lá então, gente. Bom, esse é um tema que para mim é muito importante, né? É um tema que eu venho trabalhando já desde 2015, né? Faz 5 anos que eu trabalho especificamente nesse tema do associativismo e cooperativismo, né? Apesar que nessa área, na área de cooperativismo, eu milito desde 2000. Então, faz 20 anos que eu trabalho com cooperativas, né? Tanto de cooperativas, a minha experiência maior é em cooperativas urbanas, e nos últimos 5 anos, aí voltado para entender, para organizar as cooperativas rurais e, logicamente, as cooperativas da agricultura familiar, na qual eu tenho a identidade, né? Eu, quando trabalho com agricultura, né, não trabalho com as grandes propriedades, eu trabalho sempre com as pequenas propriedades. De formação, eu sou economista, né? E faço parte do corpo técnico da Agência de Desenvolvimento Solidário, aqui de São Paulo, né? Na qual, mas mesmo em São Paulo, nós trabalhamos no Brasil inteiro na perspectiva de apoiar fomento e estruturar organizações cooperativas da área de alimentos orgânicos, né? Agroecológicos, né? E agroflorestais. Mas também nós trabalhamos com empreendimentos urbanos, né? Então, eu trouxe aqui um conjunto de informações que a gente, né, vou passar para vocês e a gente vai debatendo. Qualquer coisa, vai interrompendo, né, e a gente vai discutindo, bem? Bom, então, eu acho que, né, eu vou apresentar para vocês os últimos dados. Eu acredito que vocês já tenham esses dados, que é do censo
Agrícola Brasileiro de 2017, que foi publicado em 2018, né? Que, então, vou apresentar. Mas só para a gente também começar a discutir, a agricultura familiar ela tem um conceito, esse conceito foi definido, ele é definido pela Lei 11.326, né? Que foi editada em 2006, né? Que, então, a agricultura familiar é considerado como agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, aquele que pratica atividades por meio rural, possui área de até 4 módulos fiscais, mão de obra própria familiar, renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento pela própria família. 4 módulos fiscais, tá? É equivalente a 70 hectares, tá? Isso é o quê? Mas no Brasil, né, ou no caso, a média no Brasil da pequena agricultura ou da agricultura familiar é em torno de 21 hectares, né? É lógico que nos estados do norte isso é maior, nos estados do norte chega a ter uma média de 50 hectares, né? Nos estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a média é de 12 hectares. Em São Paulo, a média está em 21 a 26 hectares. No Nordeste, é 35 a 40 hectares. Mas a média brasileira é de 21 hectares, né? Depois vocês poderiam me dizer, na região de vocês, né, qual que é a média, o tamanho médio, né, das propriedades, né? E aí tem um dado que também se apresenta, né, que nós temos no Brasil cerca de 5 milhões de agricultores, 5 milhões de agricultores, né? Sendo desses 5 milhões de agricultores, 3.850.000 são considerados como agricultores familiares, né? Ocupando 23% da área total. E aqui, então, a gente já detecta, né, o que aqui eu coloquei, né, uma baita concentração das grandes propriedades. Então, nós temos 77% dos agricultores brasileiros ocupam uma área de 23% da área total. Então, o que dá essa média de 21 hectares, né? Então, a gente percebe que 23% dos agricultores, né, detém 77% da área, né? Isso a gente fala que é uma baita concentração, tá? E a principal característica da agricultura familiar é a produção de alimentos. Aqui, eu acho que eu só vou chover no molhado, né, de mostrar um pouco a produção de alimentos, né? Então, 48% da produção de café e banana é agricultura familiar, 69% da produção de abacaxi é agricultura familiar, 80% da produção de mandioca e feijão é da agricultura familiar, 95% da produção hortifrutigranjeiros é da agricultura familiar, 31% milho, 16% soja, porque, logicamente, né, gente, o milho e a soja, eles são os dois produtos das grandes propriedades, né? Aqui que nós encontramos o agrobusiness, né? 57% do leite e 45% de produção de ovos. Só que aqui tem um dado interessantíssimo que eu queria passar para vocês, né? Hoje, exatamente, a agricultura familiar brasileira, ela é responsável por 52% do consumo de alimentos. Não é, eu sei que o Lula uma vez ele falou numa da palanque dele, ele disse que o Brasil 70% do consumo de alimentos, né, vinham da agricultura familiar. Não, o Lula acho que se empolgou, né? Não é verdade, né? E esse número ficou 70% dos alimentos que estão na mesa do brasileiro pertencem à agricultura familiar. Não é verdade isso.
mas é bem significativo. É 52%, né, do que é consumido na mesa, né, do brasileiro, isso em média Brasil, né, 52% vem da agricultura familiar. Tá? E aí, um outro dado importante é que 21,4% da renda familiar ela é dedicada para alimentos da agricultura familiar. E aí a gente já começa a perceber, assim, até para ficar mais claro, de cada R$10 gastos em alimentação, somente R$2,10, né, são direcionados para os agricultores familiares. Né? Isto é, os outros R$7,90 vão para as indústrias de alimentos. Então, a gente percebe que a agricultura familiar, diferente, por exemplo, da Espanha, diferente de Portugal, diferente dos Estados Unidos e de muitos países do mundo, os nossos produtos têm baixíssimo valor agregado. Isto é, nossos produtos são muito, né, são de valores muito baixos. Né? Então, nós sabemos, vocês sabem, né, que os nossos produtos são medidos em centavos. Né? Então, vejam essa disparidade de renda. Né? Quer dizer, de cada R$10 que uma família gasta em alimentação, R$7,90, isso só falando de alimentação. Não estou falando roupa, não estou falando calçados, não estou falando remédios, não estou falando perfume, eu estou falando de gasto com alimentação. Né? E é lógico que isso aqui ele muda um pouco regionalmente. Né? Então, Norte e Nordeste, esse valor é um pouco maior. Sul e Sudeste, esse valor chega a esse aqui. Tá? Então, a gente ainda, né, apesar que depois da pandemia, não sei como é que está aí na Bahia, mas eu acompanho o pessoal da agricultura orgânica do Sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e aqui de São Paulo também, que é onde eu mais acompanho. Né, houve uma busca, eu poderia dizer, uma busca frenética, né, por produtos da agricultura familiar. Né? Eu diria assim, houve uma busca frenética por produtos da agricultura orgânica. Tá? Mas nós sabemos que a grande maioria da agricultura familiar não é orgânica. Né? Eu posso dizer com certeza para vocês que mais de 80% da produção da agricultura familiar no Brasil é o que nós chamamos de agricultura de veneno. Né? Ainda a agricultura orgânica, agroecológica, agroflorestal, ainda ela é muito pequena. Né? O que faz com que, né, nós tenhamos uma carência de oferta. Entretanto, né, existe, e eu estou estudando isso, existe uma visão muito forte dos consumidores urbanos que tudo que vem da agricultura familiar é saudável. Né? É orgânico. Eles fazem uma relação direta entre o conceito de pequena produção e agricultura orgânica. Né? E a gente sabe que isso não... Que a gente sabe, vocês que trabalham aí na Bahia, vocês sabem que isso não é verdade. Ainda muitos agricultores, né, plantam veneno. A gente costuma falar assim, né, plantadores de veneno. Mas, né, e aí também, vocês sabem que também existe isso, né, agricultores que também dizem que é agricultura orgânica e vocês sabem que não é. Né? Mas aqui em São Paulo, nos estados do Sul, assim, cooperativas, né? Grupos até informais de produção que vendiam uma média de 30 cestas, né? Cestas de produtos,
né, da agricultura familiar, de assentamentos de sem terra, que aqui em São Paulo tem vários, né? Não tem muitos, mas assim, não tem muitos, proporcionando que tem no Nordeste, no Norte, mas aqui na região de Campinas, onde eu moro, né, eu conheço cinco assentamentos, né, que muitos já estão produzindo, né? E tem um que a gente acompanha, que é de uma cidade próxima aqui de Campinas, e eles estavam vendendo até fevereiro, com toda certeza, eu me lembro, porque eu sou comprador deles, né? Eles estavam vendendo uma média de 30 cestas, 40 cestas por semana, né? Hoje eles estão vendendo 30 cestas por dia. Então, houve uma multiplicação, né, que quase não estão dando conta, né? Isso é um grupo. Tem um outro grupo que aconteceu a mesma coisa. Então, a pandemia, de uma certa forma, trouxe um aumento considerável da demanda por produtos saudáveis ou produtos da agricultura familiar, que aí, no caso, né, eles acreditam que são produtos da agricultura orgânica, e vocês sabem que isso não é verdade, tá certo? Mas, né, muitos estabelecimentos, muitas cooperativas, muitas associações estão se beneficiando. Então, vejam que a pandemia não fez tanto mal assim para... Agora, é lógico, aqueles agricultores que estavam vendendo nas feiras sofreram um baque muito grande, né? Aqueles produtores que não se preocupavam com um pouco de modernidade, de vender pelo WhatsApp, esses foram mais prejudicados, mas o pessoal rapidinho conseguiu se virar nos 30 e atender. Mas então é isso, essa é uma situação, né, que os nossos produtos eles são ainda de baixo valor agregado, né? Bom, mas também eu vou aqui, para falar de cooperativas e associações, eu vou buscar dados sobre a economia solidária, né, que hoje, né, no Brasil, são cerca de 19.700 empreendimentos de economia solidária, sendo que basicamente, né, 49,6%, mas 50% já são formalizados e 50% não são formalizados, né? Então, isso aqui chamado grupos informais, e aqui tem os grupos formalizados, né? Então, vejam que esses, né, 19 mil aqui, quer dizer, por volta de mais de 8.000, né, 8.750 empreendimentos são organizados e muitos ainda não organizados, né? Apenas como grupos informais, né? E aí tem aqui também a relação da formalidade e informalidade, né? Vocês estão vendo aqui, esse aqui é o quadro dos empreendimentos formais e, logicamente, esse é o quadro dos empreendimentos informais. O Nordeste como um todo é a região de maior grau de formalização, né? Muito próximo aqui da região Centro-Oeste, que está no Nordeste, nós temos 58,2% de empreendimentos formalizados, enquanto o Centro-Oeste tem 52%, né? E a região que menos tem formalização, né, é a região do Sudeste, São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, tá? Então, o Nordeste se caracteriza por ser a nossa região de maior concentração de empreendimentos formalizados, né? Isso é importante, né? O esforço que esse pessoal tem, né? Vocês têm para a organização dos empreendimentos, né? Aqui nós temos, né? Quer dizer, a questão são aqui são os grupos informais, né? A gente percebe que ainda os grupos informais eles lideram. Aqui são as associações. Então, associações do total cerca de 69% estão organizadas, né?
Mas eu tenho associações também não organizadas, como também tem cooperativas organizadas, que é um pouco mais, por volta de 70%, como também tem cooperativas não organizadas, cooperativas informais, né? Ou cooperativas que estão em processos de formalização. Então, tem muita coisa para ser feita ainda. Em termos da economia solidária, aqui tem um número interessante, então, né, 60, na economia, dos 19 mil, né, e 700 empreendimentos, né, 65% é da agricultura familiar. Está aqui o número, né? Esses aqui são os números, né? Isso aqui, gente, é o número de pessoas envolvidas. Então, hoje, a economia solidária, ela envolve cerca de 1,5 milhão de pessoas, né? 66% são de agricultores familiares e depois se distribui. E o maior índice de formalização está aqui, ó, 76% dos agricultores familiares são formalizados, né? O que é também um número bastante interessante em termos de país. Então, por incrível que pareça, na economia solidária, né, o pessoal mais organizado, mais formalizado são os agricultores familiares, né? E na cidade, né? Agora, lógico, se eu colocar aqui, ó, se eu colocar, né, pegar aqui, vou ter que mudar um pouquinho a cor aqui da minha caneta para ficar um pouquinho mais aqui, né, para ficar mais visível. Ó, se eu juntar 66,5%, né, dos agricultores familiares, e se eu juntar o pessoal de assentamento da reforma agrária com 4,7%, olha aqui, eu tenho, né, juntando esses dois aqui, eu tenho cerca de, né, um pouquinho mais de 70%, né? Eu tenho um pouquinho mais de 70%, né, dos trabalhadores, né, da economia solidária estão ligados ao campo, né? Ligados ao campo. Assentamentos também são agricultores familiares. É que no recenseamento houve essa diferenciação, mas agricultor familiar também é a mesma coisa. É que, geralmente, o agricultor familiar ele tem a posse definitiva da terra e os assentamentos não têm posse definitiva da terra. Tá? Então, vejam que a economia solidária ela é caracteristicamente formada por agricultura familiar. Né? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso, gente? Que a economia solidária ela é eminentemente da agricultura familiar no Brasil? Ou ela é representativamente, ela é rural? Vocês tinham essa noção? Né? Então, vejam que 30% é cidade, 70% é campo. Né? Por isso que a gente, né, quando fala em cooperativismo e associativismo, né, nós falamos basicamente da agricultura familiar, né, do pequeno agricultor. Aqui são as atividades, né, 57% dos empreendimentos é na área de produção e comercialização, 20% é só consumo, 13% é comercialização, 6,5% prestação de serviço, né? Menos de 3% é troca de produtos, né? E crédito ainda realmente é muito baixo, que crédito aqui são os bancos comunitários. Mas boa parte, né? Boa parte de nossa tipificação é produção e comercialização. 57% dos empreendimentos produzem e comercializam. Né? Aqui mostra um pouco, no caso, né? Mas isso é geral. Se eu for dividir entre formais e informais, os números, né, começam a se destacar. Quer dizer, infelizmente, ainda, né, na produção e comercialização, né, ela é baixa a formalização. Né? Então, a gente perde aqui ainda 56% de nossos empreendimentos de comercialização e produção, né, são informais. Tá? Bom, aqui são
o tamanho, aqui é o tamanho dos empreendimentos. Tá? Vamos nos concentrar aqui na área de produção e comercialização, que eu acho que também é o principal alvo de vocês, é onde vocês aí na Bahia trabalham mais, né? Então, os nossos empreendimentos, eles têm isso aqui, ó. Então, 32% dos empreendimentos estão entre 20 e, né, 39 pessoas. Mas se eu juntar aqui, ó, pegar 32 com 17, se eu juntar esses dois aqui, né, tá quase 50%, então vai de 20 a 60 pessoas, né? Então, são empreendimentos de médio tamanho. Tá? O que, na minha opinião, é empreendimentos mais fáceis de fazer gestão, né? Eu não gosto de trabalhar com, assim, por prática, né, com empreendimentos acima de 100 pessoas. Acho muito difícil trabalhar com empreendimentos acima de 100 pessoas. Por exemplo, na região de vocês, né, qual é o tamanho médio dos empreendimentos? O tamanho médio dos grupos, qual é o tamanho médio das cooperativas que vocês trabalham? Qual é o tamanho médio? Quer dizer, qual é o número de pessoas, né? Ou, no caso, o número médio de sócios? Vocês têm isso de cabeça? Eu acho... Alô, professor. Pois não. Eu acho que a média dos grupos deve ser de 10 pessoas, 18, não sei. Eu não tenho detalhado, mas seria isso. Está dizendo que é entre 7 e 19? Correto. É. Então quer dizer que vocês trabalham mais com grupos do que com cooperativas? Não, professor. Acho que está um equívoco no entendimento da pergunta. Nós temos associações e cooperativas e tem cooperativa, exemplo aí, a Copo Sabor, que Magno está conosco ainda? Pronto, ele abriu o áudio aí. Fala aí para a gente, a Copo Sabor é uma cooperativa enorme, né? Em consideração, tem outros municípios, tem as associações que ainda estão se estruturando, é mais ou menos isso. Agora, os grupos informais, de fato, são um número menor de pessoas. Magno? Não, era isso mesmo, é porque os grupos geralmente é isso que o Berg fala, são 10, 8 pessoas por grupo, mas as cooperativas têm uma média de 100, 80, tem localidade que tem até 200 aqui na região. Sei. Então, varia muito, entendeu? E tem cooperativa... Tem cooperativa que tem vários grupos também que compõem essa cooperativa. Que aqui, no caso, a Copa Sabor, por exemplo, ela tem vários grupos em várias cadeias produtivas. Por exemplo, tem grupo que trabalha com licuri, tem grupo que trabalha com a polpa de umbu, de maracujá, tem grupo que trabalha com a caprino-ovinocultura de leite, e aí esses grupos compõem uma cooperativa que são mais de 100 cooperados. Sei. E aí, é fácil trabalhar com esse número de gente? Não é fácil trabalhar com muita gente. Mas essa ideia de trabalhar por cadeias de produção, cadeias produtivas, né, licori, umbu, tal, ele ajuda, né? Essa descentralização de produção ajuda, né? Agora, fica difícil vocês fazerem uma grande assembleia, né? Por exemplo, uma assembleia de aprovação de recursos, né? Como é que é uma assembleia de vocês? De 200 sócios. Eu não sei se tem mais alguém aqui da Copa Sabor. O Charles está... A Érica podia falar. A Érica ou Zé Reis? Então, geralmente, quando a gente faz as reuniões, como o Magno falou, a cooperativa ela é composta por grupos, né? Grupos de produção. E, assim, não vem todas as pessoas do grupo, vem 2, 3 pessoas representando aquele grupo, entendeu? Da cadeia. De vários municípios também, que a gente atende aqui, Cansanção, Queimado, Monte Santo, Nordestina, Senhor do Bonfim. Então, esses grupos estão espalhados por esses municípios, e quando a gente faz uma reunião de aprovação de contas, de mudança de diretoria, é uma reunião onde a gente conta com a presença de 2 até 4 pessoas de cada grupo desses, entendeu? É a única forma, né? Mas, assim,
duas coisas atrapalham muito a gestão das cooperativas: número de sócios e distanciamento das cidades ou as distâncias. Isso é muito ruim, é muito difícil trabalhar, né? Eu, assim, costumo dizer, se eu tenho 200 pessoas, né, para se associar, eu monto, se tem 200, eu prefiro montar 4 ou 5 cooperativas do que uma cooperativa só. Em termos de gestão, né, pelo menos a minha prática aqui juntou mais que 100 sócios, a gestão, como a gente costuma dizer, haja congestão para você fazer processo. É muito difícil. Então, eu gosto de trabalhar, né, assim, experiência, num raio de 50 quilômetros, né, e no máximo 50 sócios. Né? Passando disso, você já começa a ter um processo de gestão bastante complicada, né? Porque vocês vão de convir comigo, né? Se 2 pessoas representam uma comunidade, 3 pessoas representam uma cadeia, né? Nós podemos dizer que isso tem complicações, né? O grau de representatividade ele é questionável, né? O grau de organização é questionável, né? Então, grandes... Agora, mas se a gente vai fazer uma grande venda? Bom, aí você monta uma cooperativa central. Você monta uma cooperativa de segundo nível, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente aqui. Né? Você monta o que nós chamamos de uma federação, que a organização fica melhor. Mas nós vamos discutir isso um pouquinho mais para frente. Tá? Bom, isso aqui é pesquisa que eu realizei. Eu realizei isso em 2015, mas os dados são de 2013. Os resultados são de 2013, tá? Que é o seguinte, que é a remuneração dos empreendimentos, tá? Lembrando a vocês que 70% dos empreendimentos, né, da economia solidária são ligados à agricultura familiar. Então, aqui estão, essa pesquisa, a média de renda, né, mensal. Então, no Rio Grande do Sul, foram pesquisadas 132 empreendimentos, São Paulo, 46, Bahia foram 26, Paraná, 87, Rio Grande do Norte, 35, Minas Gerais, 30, Federal, 6, Goiás, 40. Então, deu aqui 656 empreendimentos, né? Digamos aí 1/3 dos empreendimentos que a gente costuma trabalhar. E se percebe claramente que a renda, né? Que a renda dos empreendimentos formalizados, a renda do empreendimento formalizado, ela é significativamente maior do que a renda dos informais, né? Chegando a ser basicamente quase que 3 vezes, né, a renda dos empreendimentos formais, né, do que dos empreendimentos informais. Quando eu ponho informal, também eu estou falando de grupos, tá? Estou falando também aqui dos grupos informais, tá? Estou falando aqui também dos grupos informais, né? Então, de uma certa forma, que estão os grupos, né? De uma certa forma, a formalização do empreendimento, mesmo sabendo que no empreendimento formal se gasta mais com a burocracia, com a parte fiscal, mas a renda, a organização, as estratégias de venda, as estratégias de comercialização são mais significativas, né? E elas contribuem nessa perspectiva muito mais positiva da geração, inclusão produtiva e geração de renda. Na Bahia, tá? É lógico, isso aqui já mudou. Eu acredito que, né, tenha melhorado esses valores, né? Tenha crescido esses valores aqui, que isso é muito difícil, né? Isso aqui tem que, né, tomar muito café, comer
como é que é? Chupar muita rapadura, tomar muito café, rapadura, pão de queijo, tapioca, né? Então, você tem que, né, andar muito. Então, essas informações eu fui coletando. Então, veja, na Bahia, a diferença entre a diferença entre formalizados e não formalizados é de acima de 3 vezes. Acima de 3 vezes. E aí, isso faz sentido para vocês? Vocês percebem no dia a dia de vocês também essa diferença quando o empreendimento é formalizado e quando o empreendimento não é formalizado? Vocês percebem essas diferenças de renda? Na Bahia? No território de vocês? Por que desse silêncio, gente? Professor, Pois não. com relação, você acha que, por exemplo, quando é formalizado, tem mais renda, é isso que entendi? Exatamente. Formalizado tem possibilidade de ter mais renda. Por quê? Por que formalizado tem mais renda? Porque formalizado você vai ter novas estratégias comerciais. Você vai ter a produção mais bem direcionada. Você não vai ter... Porque quando é grupo formal, o que você comercializa? Você comercializa o que sobra. Não é verdade? Você planta, você consome e o que sobra você vende. Na feira livre, por exemplo. Já numa estrutura formalizada, existe uma preocupação com a qualidade da produção e com a quantidade produzida, né? E também as cooperativas, ou até mesmo as associações de produtores, que quando eu falo formais, é tanto cooperativa como associação de produtores, tá? Né? Eu gosto mais das cooperativas do que das associações. Vou explicar até por que eu gosto mais. Mas as cooperativas, na prática, elas têm estruturas mais organizadas para a produção e comercialização do que os grupos informais. Então, de uma certa forma, né, isso funciona como um atrativo, né? A formalização, lógico, né, depende de cada grupo, depende de cada produto, mas a formalização ela nos remete a uma nova estratégia organizativa, uma nova estratégia de produção e de comercialização. Então, isso aqui é uma constatação, não tem como discutir. Os empreendimentos formalizados obtêm mais renda, chegando a ser quase que 3 vezes, né, do que os empreendimentos não formalizados. O que faz a gente pensar a importância da formalização dos empreendimentos. Grupos de 6, 7 pessoas, né, é muito difícil e é impossível você formalizar 6, 7 pessoas, né? Porque uma cooperativa da agricultura familiar tem que ter 20 pessoas, né? Se não tiver 20 pessoas, você não forma uma cooperativa. Uma associação você pode. Uma associação você pode formar com até 2 pessoas, você pode formar uma associação. Já uma cooperativa, né? Você precisa de, no caso da agricultura familiar, você precisa de 20 pessoas. Mas eu queria que vocês conversassem mais comigo sobre esse quadro. E aí Oi. Eu estou fazendo provocações. Estou fazendo provocações. Eu estou, assim, entendendo, né, na questão... Oi, eu estou falando assim, eu estou entendendo nessa formalização dos informais, por exemplo, da cooperativa, eu acho que é porque também tem mais chance de comercializar, entendeu? Sim. Eu acho que a oportunidade, vamos dizer assim, eles comercializam mais, que já está organizado, vende para um PA, vende para o PENAI. Exatamente. E os informais, ele tem dificuldade. Eu acho que eles têm a dificuldade de estar comercializando. É por isso também eu acho que concordo que realmente os grupos que estão organizados na cooperativa, na associação, eles têm mais oportunidade para comercializar.
Eu entendo assim. Sim, você está correto. Recentemente... Oi? Pois não, continua. Recentemente, a gente tem aqui no nosso município, a gente tem uma feira agroecológica composta por 8 famílias, diretamente, porque as 8 famílias também, elas conseguem pegar alguns produtos lá do vizinho, tal, que não vem para a feira, mas estão também indiretamente na feira. É uma feira agroecológica, e eu estava discutindo com eles a questão de se fazer uma associação, de se construir uma associação, porque a feira já está consolidada, é uma fonte de renda que para eles trabalhava, tem muitos que trabalhavam da um dia para ganhar uma diária, e hoje eles vivem, tem uma renda boa da feira, que a feira a procura é muito do produto natural, do produto da agricultura familiar, do orgânico. Mas recentemente teve um projeto aqui na Bahia, do governo do estado, para ampliar a produção de segurança alimentar, como é que se diz? De ampliar para comprar mais muda, semente, tela, essa questão toda. E a pessoal da feirinha não poderia participar porque não tem uma associação. Correto. E aí, como a gente tinha algumas pessoas, nenhuma associação, a gente fez o projeto. A gente fez o projeto pela associação que é constituída e teve que colocar as outras famílias para ser beneficiada para aumentar a produção. Então, eu acho que a importância do formalizar, como você fala assim mesmo, da cooperativa e da associação, é muito isso, porque quando está organizado, a comercialização, a oferta, a demanda, na verdade, aparece mais. Então, eu acho que a pesquisa que está feita, assim, correto, eu concordo, porque a gente também tem grupo aqui que é informal, está ali um grupo, 4 ou 5 mulheres produzindo o sequilho, o tempero, e não anda muito, não anda muito. Então, a gente já discutiu aqui no nosso município. Oi? Não vira, né? Não vira. A gente já discutiu aqui no nosso município. Não vira. A gente já discutiu a criação de uma cooperativa, mas aqui o município ela tem uma, vamos dizer assim, as cooperativas criadas aqui, tudo morreu, tudo foi mal sucedido. Aí é uma questão, quando se fala em cooperativa, aqui no meu município, aqui na Bacia do Jacuípe, em Riachão. E aí a gente tem uma dificuldade imensa de se criar uma cooperativa, que o povo tem hora que trabalha em grupos informais, mas quando se fala em constituir uma cooperativa, parece que não anda, eles parecem que não acreditam. Sei. Isso também ocorre em várias regiões. Onde deu errado, realmente fica muito difícil você fazer. Mas assim, a função da cooperativa, gente, né, é organizar a produção para vender. É organizar para vender. É buscar PAA, é buscar PENAI, né? Apesar que eu acho que o PAA vai acabar. Eu acho, olhando esse governo aí... É verdade. Hoje, eu costumo... Uma vez eu estava em Brasília, né? E eu falei para o pessoal, uma vez, vou te dizer, quando estava no governo Dilma ainda, eu pegava os dados lá do governo Dilma, eu já examinava que o PA estava caindo, que a cada ano ali ia caindo o valor do PA, né, o valor que os municípios tinham do PA. E aí eu falei assim, gente, vamos pensar em novas alternativas, porque o PA vai acabar. E eu falei, vai acabar no governo da Dilma. Queridos, quase apanhei, né? Você está errado, porque isso é uma política pública, isso é uma lei, né? O movimento está organizado. Eu falei, gente, mas não está mostrando isso. Os orçamentos estão mostrando isso. Então, eu continuo dizendo, o PA está minguando.
Em compensação, o PNAE, que é alimentação escolar, está crescendo, né? E ninguém é besta de tirar a merenda escolar. Verdade. Isso é um escândalo. Então, o que significa pensar? Qual é a Porque é o seguinte, o grupo informal vende o que na feirinha? Ele vende o que a gente chama de se sobra, não é verdade? Ele produz, ele consome, ele pega um pouquinho dele, como você falou, um pouquinho do vizinho, um pouquinho do outro vizinho, e leva para comercializar. Não dá dinheiro assim. Tá, você falou assim, o pessoal que está na feirinha aí, da tua cidade, né, já consegue ter um pouco mais. Mas se organizar, buscar semente, buscar muda, pensar numa produção para comercializar, a renda vem. A renda, quando eu falo a renda vem, é a renda significativa. E quando eu falo em renda significativa, eu estou falando de renda acima de um salário mínimo. Por isso que ficar na informalidade não dá certo. Você não pode acessar o PA, mas você não pode acessar uma de nossas maiores fontes de renda, que é a alimentação escolar, que é o PNAE, que é a merenda. Então, não tem por onde. Tem que formalizar. Entendeu? Mas o grupo lá não está consciente. O grupo lá ainda é muito difícil. Né? Tá bom, eu entendo. Mas nós, técnicos, nós que trabalhamos com isso, nós temos que ter essa diretriz. Nós estamos chegando para formalizar. Senão, não tem porquê. Senão é movimento. Movimento é para contestar situações que nós não queremos. A economia solidária é organização de produção. E vai fazer movimento, mas é organização de produção. Ou é isso, gente, ou nós estamos errados. Professor. Pois não. Só dando uma contribuição, né? Hoje eu estou, pelo MOC, né? Conselheiro Estadual de Economia Solidária, né? E a gente vê que existiu aí um sistema que era para fazer o reconhecimento dos empreendimentos, que é o CADSOL, e o senhor acabou de apresentar aí também alguns dados, né? E lá nós tínhamos muitos empreendimentos informais cadastrados, esperando para que fossem aprovados, para que tivesse o ID, porque esse ID, que é a numeração que dá a garantia de que eles estão aprovados, né? E aí, a partir daí, eles poderem fazer a comercialização deles através dos projetos ou dos editais que são abertos, que inclusive pede essa numeração. E, infelizmente, atualmente nós estamos nessa discussão, lá junto com o pessoal do Estado, né, da comissão do CADSOL, que o sistema não está sendo mais mantido, né, o sistema de manutenção desses empreendimentos. E agora, a nível federal. Então, agora, a nossa preocupação e a nossa discussão está em formar um sistema estadual, para que esses empreendimentos se organizem e possam comercializar esses empreendimentos informais também, né? Lá são cooperativas, associações e grupos informais, ao todo, né? Mas a nossa maior preocupação são esses grupos informais que o senhor acabou citando aí, né? De que forma, eu não sei se o senhor vai apresentar aí, quais seriam os caminhos para que esses empreendimentos, né, tivesse mais facilidade para entrar dentro do mercado, para ter acesso ao mercado, né? Que a gente já conhece alguns, que tem que se obedecer a essas formalidades, né? Enquanto não se torna uma cooperativa. É isso. Olha, é o seguinte, não é fácil. Não é fácil. Né? Com CADSOL, sem CADSOL, não é fácil. Agora, há outra alternativa para geração de renda? Na minha opinião, não.
Grupo informal, pela experiência que eu tenho, de 20 anos andando no Brasil de ponta a ponta, né? Grupos informais não sobrevivem. Por quê? Porque não geram renda, porque essa população que nós trabalhamos são pessoas que precisam de renda. Bom, a pergunta é, né? Quem não precisa de renda? Mas, com certeza, esses nossos grupos precisam de renda. Precisam estar incluídos num processo produtivo. Né? Não tem facilidade. Né? Então, por exemplo, você está perguntando, tem que ter alguém que entenda de contabilidade na região. Tem que ter alguém que entenda da área jurídica na região para dar assessoria. Se você não tiver advogado que entende como organizar uma cooperativa, primeiro, sem assinatura de um advogado, você não abre uma cooperativa. Você não abre uma associação. Então, nós precisamos de 2 profissionais muito fortes, né? Muito engajados, que é um advogado e um contador. Mas um contador que entenda de contabilidade de cooperativa. Um advogado que entenda. Então, sempre, em qualquer momento que vocês tenham grupos de articuladores, de agentes sociais, ali na ponta, se não tiver um aparato jurídico e contábil, não adianta nada. Não adianta nada. Por quê? Porque você vai ter que fazer uma ata de fundação. Você vai ter que apresentar, né, o nome, endereço, estado civil, idade, endereço de cada membro da cooperativa. Tem que compor uma ata de fundação. Né? Esses documentos são juntados e levados numa junta comercial. Depois da junta comercial, você tem que entregar esses documentos na Receita Federal para ter o CNPJ. E quem que faz isso? É um contador. Então, não se registra a cooperativa em cartório. Cooperativa é sempre associação, você registra em cartório. Cooperativa se registra na junta comercial. Isso é lei. Mas nós vamos ver sim, Renilda, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, gente, por que formalizar? Porque há possibilidade de obtenção de maior renda. Participação de chamadas públicas ou editais específicos. De forma clara, é uma inclusão produtiva. Acesso aos conselhos populares locais, por exemplo. Por exemplo, se nós comercializamos para o PNAE, e vocês estão dizendo para mim que vocês comercializam pelo PNAE, quantos de vocês participam dos conselhos municipais de alimentação escolar em suas respectivas cidades? Quantos de vocês que estão à frente aí dos empreendimentos, organizando os empreendimentos, vocês, ou no caso, os membros das cooperativas, quantos têm assento no Conselho Municipal de Alimentação Escolar, que é onde se define a verba, aonde se define quem vai comprar o arroz, o feijão, a farinha? Quantos de vocês participam? Ou quantos das cooperativas, no caso que vocês trabalham, essas cooperativas que trabalham, é a Coop Sabor, vocês participam do Conselho de Alimentação Escolar da sua cidade? Aqui os conselhos são tudo restrito. Raramente algumas só... Como assim restrito? Assim, a cooperativa, eu acho que a Érica poderia até falar melhor sobre isso, mas a cooperativa aqui, ela fornece os produtos dos grupos. Só que na discussão de quanto vai ser de recurso de aplicação destinado, quanto de arroz, como você falou aí, não participa. Então, posso contar para vocês como é que a gente faz? Como é que eu faço? Trabalhei muito com isso. Então, é brincadeira o que eu vou dizer, né? Mas vocês precisam sequestrar a nutricionista da Secretaria da Educação.
porque é a nutricionista da Secretaria de Educação do município que assina junto a questão dos alimentos que as crianças vão comer. Por exemplo, eu estava em Serrinha, que aí é a cidade próxima de Feira de Santana. Quando eu fui lá para uma cidade próxima de Serrinha, não me lembro agora o nome, que tinha ali uma cooperativa de polpa de fruta, né? Fui lá conhecer, conversar tal. Aí as associadas me falaram que eu perguntei, né? Falaram, que legal, vocês produzem polpa de fruta, então vocês devem estar fornecendo polpa de fruta para a escola. Não, a escola aqui eles compram da Jandaia, não, Maranata. Maranata, é isso, né? Que tem essa marca aí no Nordeste. Falei, como assim? Maratá. Isso. Maratá, isso. Então, mas como assim? E agora eu perguntei assim, vai dizer que as crianças aqui estão comendo bolacha da Balduco e não estão comendo o biju de vocês? Ela falou assim, é verdade. Falei, como vocês deixam acontecer isso? Vocês têm que chegar no Ministério Público, vocês têm que denunciar, vocês têm que fazer parte do Conselho Municipal da Alimentação Escolar, na qual todo produtor, por lei, tem assento. E é nesse conselho que você vai definir, aprovar o cardápio das crianças. Então, a nutricionista, ela é obrigada, por lei, a apresentar o cardápio do mês, o cardápio da semana. E tem na lei da alimentação escolar, no PNAE, que primeiro se busca alimentos no território. Os alimentos que têm que ser dados para as crianças têm que estar respectivo ao seu território. Faltando alimentos no território, você pega na região próxima, ou no estado ou no país. Então, por exemplo, aqui em Campinas, nós não produzimos nada de alimento em Campinas, não produzimos nada. Então, nós tínhamos que comprar arroz de Santa Catarina, feijão de Minas Gerais e hortifrutigranjeiros. Aí nós vamos buscar uma cooperativa na região que produz hortifrutigranjeiros. Então conseguimos incorporar. Mas por quê? Porque foi decidido no cardápio que as crianças iam comer todo dia arroz, feijão, carne e verdura. E uma fruta. Quem define isso? É o Conselho Municipal da Alimentação Escolar. Então, se a cooperativa fornece produto, ela tem que ter assento. Não existe esse negócio que é restrito. Tem que brigar, tem que ir no Ministério Público. Por isso que cooperativa ela é mais forte. Um grupo produtivo não é forte, mas uma cooperativa é mais forte. Então, uma cooperativa de 200 sócios, como vocês estão falando, ela tem muito mais poder para definir. Não, sim. São produtos da região, nós produzimos isso. Inclusive, a nutricionista ela é obrigada a usar os produtos da região, do território. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.